Nesse vídeo a gente vai aprender como personalizar o produto de fachada plana em chapa. Esse Mac foi pensado para você que faz chapas especiais, tipo inox, latão ou tipo de matéria-prima semelhantes para te dar então mais variedade na hora do teu orçamento. Então já vamos lá para a prática. Para a gente acessar então os nossos produtos, a gente vem no menu principal em custeio e depois a gente vem em produtos e serviços. Logo aqui no nosso painel de produto, no cantinho superior, tem aqui inserir produto. A gente vai clicar em estrutura, fachada. Agora a gente vai selecionar chapa. E agora a gente seleciona então a opção plana. Já abre então pra gente o painel com o nosso produto, tá? Pra gente já modificar o nome se a gente quiser. Agora a gente escolhe a nossa unidade da proposta, que eu vou colocar em metros quadrados. E essas opções que a gente pode preencher um pouco mais na frente, tá? Vou clicar aqui em salvar. E ele então já traz todos os processos e talvez ele te peça aqui para escolher uma dessas matérias-primas. Você seleciona e ele já salva pra gente então o nosso produto. Aqui a gente já começa a personalizar como qualquer outro produto. A gente pode editar o nome do nosso produto, também trazer uma descrição. Aqui você confere qual a família dele e a unidade da proposta. E aqui embaixo, claro, qual é o modelo de engenharia de custo do teu produto, que a gente escolheu fachada plana em chapa. A gente já traz então qual o preço que a gente vai trabalhar no nosso produto. Eu vou colocar aqui, como sempre, por margem. E aqui vocês podem personalizar qual é a margem que vocês querem trabalhar com o seu produto. Aqui, então, vocês vão trazer o imposto que vai ser trabalhado no seu produto. Eu vou colocar venda de produto e salvar. Logo aqui do lado, a gente vai ter, então, processos. Como sempre, a gente já sabe, esse campo processo vai trazer os processos obrigatórios para o nosso produto, tá? Todos os outros processos que não dependerem do que o meu cliente vai responder, ele vai vir em checklist. E esse é muito completo. Aqui em processo, ele trouxe um processo que ele é obrigatório. Ou seja, não depende de como vai ser essa venda. Ele precisa desse processo de montagem e instalação dessa fachada, ok? E aqui no checklist, vão trazer então os processos que vão variar. E tem bastante coisa, porque ele é um produto muito completo para vocês. Vamos conferir aqui então, ó, qual será o tipo de corte da chapa, ok? Ao escolher o tipo de corte, leve em consideração a espessura do material da chapa. E isso é bem legal, porque aqui você pode trazer se ele é halter, laser, mesa de corte ou corte manual. Vamos deixar aqui que vai ser na halter. Haverá acabamento especial na fachada? Ó, sempre que tiver esse quadrinho branco aqui, ó, sem essa setinha para baixo, significa que eu posso ter várias respostas para essa pergunta. Por quê? Vamos clicar aqui. Olha o tanto de acabamento que esse produto tem, a possibilidade que ele traz aqui para a gente colocar no nosso orçamento. Eu posso fazer aqui o acabamento com adesivo colorido, impresso, chapa pintada, e eu posso escolher aqui, ó, todas as opções, ou seja, eu vou montando. Se eu escolher uma opção, não vai tirar outra, assim como a gente fez aqui na corte halter, que a gente só conseguiu trazer um tipo de corte. Aqui eu posso trazer vários processos e aí ele vai entendendo como é que vai ocorrer. E eu posso deixar aqui uma resposta padrão para o que mais acontece dentro da minha venda. Aqui já começam para a gente, então, as perguntas que são condicionais. Quais são os acabamentos que você deseja incluir no adesivo impresso? Será necessário realizar o corte eletrônico no vinil colorido? Haverá acabamento com chapa acrílica por trás do vazado? Qual será o tipo de corte da chapa acrílica? Isso aqui vai aparecer dependendo do que a gente colocar nas respostas anteriores, ó. Aqui eu coloquei que vai ter somente a chapa. Mas se eu trouxer que vai ter adesivo impresso, eu preciso entender como é que vai ser esse acabamento do adesivo impresso. Ou seja, eu preciso saber se vai ter o calço branco, se vai ser apenas laminação, aplicação do verniz e laca, ou se vai ser somente o adesivo. Mesma coisa, recorte eletrônico, tem a setinha para baixo, então eu tenho que escolher uma opção. Se vai ter o recorte eletrônico no vinil colorido, não, vou colocar aqui sim. Haverá acabamento com chapa acrílica por trás do vazado, ó. Posso trazer somente uma chapa de cor única, uma chapa que vai ser multichapa, chapa adesivada ou somente vazado. E aí você vai deixar a opção que mais vai utilizar, certo? E aí você vai escolher então qual opção que você vai colocar dentro do seu orçamento. Qual será o tipo de corte da chapa acrílica? Vamos vir aqui, ó,
Tem halter, laser, corte ou manual. Vamos colocar aqui halter. A fachada possuirá iluminação backlight? Aí você pode escolher que sim ou não. Se geralmente você faz sim, já deixa aqui no checklist. Deseja que a impressão seja feita direto na fachada ou uma chapa à parte? Aqui, ó, direto na chapa ou uma chapa à parte que depois eu posso montar na minha fachada. Vou deixar aqui direto. Deseja incluir iluminação front light? Vou deixar aqui sim. E se vai ser necessário confeccionar a estrutura metálica. Se o teu cliente já tiver lá uma estrutura e você vai colocar só a fachada, vai aproveitar a estrutura que já tem, vai responder não. Mas se geralmente você também traz a estrutura da fachada, você também monta, então já deixa aqui sim e salva. Vocês perceberam que essas perguntas aqui, elas trazem tanto o processo quanto as matérias-primas. Então, nesse campo, a matéria-prima, geralmente não vai vir nada. Ele vai trazer por checklist ou aqui nos parâmetros. Os parâmetros desse produto, assim como o checklist, ele é muito completo. Ele vai trazer aqui algumas opções bem bacanas pra gente, ó. Medida da face, aqui já é a medida da face da nossa fachada, que vai ser a largura e a altura. E olha que legal, ela é multimedidas. Então, eu posso trazer medidas diferentes dessa fachada para esse produto e trazer aqui uma descrição diferente para cada medida que eu colocar. Então, aqui a gente pode personalizar. Eu vou trazer aqui minha medida 5x2. Vou deixar aqui essa descrição que já tá bem legal. E aqui no funilzinho, então, ele vai mostrar pra gente a matéria-prima selecionada. No caso aqui, ele trouxe chapa de aço escovado. Eu posso deixar aqui uma dessas opções selecionadas ou trazer todas as opções selecionadas. Feito isso, então, agora a gente vai trazer as medidas para o vinil colorido. E olha só, ela é condicional. Assim como a gente tinha no checklist algumas opções como condicional, aqui no parâmetro também, tá? Porque eu já posso deixar aquelas escolhas do checklist com tamanho personalizado. Então, por exemplo, aqui eu posso deixar que o meu padrão vai ser aqui 80 por 60, tá? E mais uma vez aqui, ele é multimedidas pra gente. Então, eu posso trazer aqui várias dimensões de vinil colorido. Posso trazer aqui que esse vai ser 20 por 20. Posso dizer, inclusive, que esse de 80 por 60 vai ter duas cópias, esse aqui uma. E aqui, então, eu trago qual é o vinil que eu vou utilizar. Aqui, então, tem todas as opções que tá vindo direto do meu estoque. E eu posso vir aqui e selecionar qual é dessas opções que eu quero, trazendo, então, aqui pra gente as cores. E aqui eu posso colocar a descrição, tá? Detalhe, lateral, logo, frontal. Então, eu posso trazer aqui essas multimedidas dessa matéria-prima do vinil colorido. E a mesma coisa acontece com a mídia de impressão. Posso trazer aqui as medidas de cada mídia e também aqui esse material como multimedidas pra gente também. Com a diferença que aqui eu vou selecionar apenas uma matéria-prima. Então, posso colocar aqui, eu vou deixar um por um, uma cópia, logo, principal. E aí você vai montando esse produto. E lembrando, ó, ela é condicional. Vou até que salvar aqui pra gente voltar. Quando é que esse vinil colorido aqui vai aparecer? Quando eu vier no meu checklist aqui eu colocar, ó, que vai ter então adesivo colorido. O que que acontece? Ele vai trazer aqui essa pergunta sobre o recorte eletrônico no vinil colorido e vai também me perguntar quais serão as medidas do vinil colorido. E aqui, lembrando, eu tô deixando uma métrica, tô deixando um parâmetro do que mais acontece, mas tudo isso eu posso mudar lá dentro do meu orçamento na prática, ok? E aqui embaixo, então, a gente tem medidas do corte vazado. Isso aqui é muito legal. Da onde que vem aqui essa necessidade desses cortes vazados, tá? Vai vir aqui novamente do nosso checklist, quando eu respondo aqui que no meu acabamento eu vou ter uma chapa vazada. E o que acontece? Vai aparecer aqui para mim essa pergunta do acabamento do corte vazado por trás, né? No qual eu posso trazer uma chapa de cor única, multimedidas chapa, chapa adesivada ou somente o vazado. Dependendo do que eu responder em uma dessas opções aqui, por exemplo, eu vou deixar aqui cor única, vai aparecer lá pra gente nas medidas essa opção aqui de medida do meu corte vazado. Então ele é super dinâmico e dependendo do que tu responder, ele já entende a
necessidade, vai trazer uma dessas opções. Por exemplo, na opção de múltiplas chapas, ele vai aparecer aqui para mim também o corte vazado com a opção múltipla para eu trazer. Então, eu posso ter mais de um tipo de chapa no meu vazado. Então, eu posso vir aqui e trazer a medida que vai ser dessa chapa, vou colocar quantas cópias, qual é a chapa do acrílico que eu vou trazer aqui. Posso trazer cores diferentes, espessuras diferentes também. E aqui colocar a descrição dessa minha chapa. Aqui eu posso trazer mais um aqui também. Trazer aqui a outra chapa de outra espessura, de outra cor, para colocar aqui então nessa opção. Já essa opção aqui de medida de corte vazado, ó, eu não consigo trazer mais de um tipo de chapa, tá? Ou seja, quando eu escolher chapa de cor única, lá na minha opção do checklist, ó, quando eu vir aqui e colocar que a minha opção vai ser chapa de cor única, aqui no parâmetro ele vai me trazer então essa opção, porque eu não consigo trazer mais de uma chapa, que eu vou determinar qual é a chapa que eu vou utilizar e eu vou utilizar ela no meu trabalho, tá? Porém, eu vou utilizar ela em outras medidas também. Eu posso trazer várias medidas, mas vai ser uma única chapa que eu vou poder escolher. Já essa opção aqui de baixo, medida do corte vazado, ela vai aparecer aqui quando lá no checklist eu trouxer aqui essa opção que a minha chapa vai ser adesivada, tá? Vamos voltar aqui nos parâmetros, olha só como é que ela acontece. Ela é super personalizável, tá? Eu posso trazer aqui mais de uma medida, como sempre, tá? Mas, mais uma vez, eu só trago um tipo de chapa. E aqui eu trago qual é o vinil que eu vou utilizar para adesivar a minha chapa. Escolho o meu vinil. E aqui nas dimensões que eu coloquei, eu vou colocar aqui dimensões diferentes só para a gente ter um exemplo. Nas dimensões que eu colocar, eu digo qual vai ser adesivada ou não. Então, nessa chapa aqui, eu vou querer adesivo, tá? Nessa aqui, eu não quero. Nessa aqui, eu já deixo o adesivo. Então, eu posso trazer essa personalização e isso é muito bacana. E essa minha opção de medidas do corte vazado, ela vai aparecer quando for só o corte vazado, ok? E aí, vocês podem trazer, como sempre, largura e altura, e ele é, sim, multimedidas. Quando eu tiver a impressão na chapa, quando eu responder lá no meu checklist que eu vou ter impressão na chapa, tá? Ele quer saber qual é a chapa que você vai querer imprimir, né? Qual vai sofrer esse processo de impressão UV. Aqui, qual vai ser a largura e a altura dessa impressão. E aqui, quantas cópias são, porque, mais uma vez, aqui, ele é multimedidas. Então, ele é um produto muito completo. E já vamos, então, testar esse produto direto no orçamento, em CRM Painel de Negociação. Então, vamos lá, novo orçamento, novo item, estruturas, fachada. Agora a gente vai na opção em chapa e agora a gente escolhe aqui a fachada plana. E aqui já aparece pra gente, então, o nosso checklist conforme a gente deixou preenchido lá no nosso produto. Trazendo aqui o corte halter, aqui todas as opções de acabamento e como a gente conversou, aqui eu consigo tirar ou acrescentar aqui outras opções dentro do checklist. Então, eu deixo aqui como padrão o que eu mais faço na hora da minha venda, o que eu mais vendo. E aí, depois, então, na hora da venda, se modificar alguma coisa, o meu vendedor pode dizer aqui que não vai ter recorte eletrônico. É totalmente moldável para qualquer venda. Além das perguntas sobre o nosso produto, vai aparecer aqui para a gente também perguntas sobre o nosso processo de instalação, como quantas pessoas vão trabalhar na instalação, quanto tempo vai durar. E aqui na nossa fachada, se ele vai precisar de algum processo para montagem. Pode dizer que vai ser somente instalação. Qual veículo, qual o total de quilômetro, custo de viagem. E aqui, ó, por exemplo, qual o tipo de aplicação a ser feita. Se vai ser aplicação em vidro, se do nosso adesivo vai ter aplicação em tapume, a gente pode colocar aqui que vai ser em chapa, né? Aqui você vai escolher qual refletor você vai querer colocar. Se a iluminação vai ser superior ou inferior em ambas, vai ser estrutura auxiliar, vai ser só a principal ou se vão ser ambas. Aqui ele vai trazer, então, qual é o tipo de LED que a gente vai utilizar. Se vai ser o módulo ou a lâmpada, qual o tipo de LED a ser usado, caso a gente escolha aqui a lâmpada, tá? Se é alto brilho, intensidade média, brilho fraco. Qual é a complexidade da depilação ali, se, ó,
defina qual que é a complexidade, levando em conta o design, né? Se vai ser alta ou baixa, para ele trazer ali esse tempo de processo. E qual tipo de máscara de transferência ser aplicada, se vai ser com papel ou vinil. E aí a gente vai então avançar. E olha só, ele já trouxe aqui pra gente então tudo preenchidinho conforme a gente deixou no produto, tá? A medida da face, como eu respondi que vai ter vinil colorido, ele trouxe aqui pra gente essa medida, a medida da impressão, do processo de impressão e do meu corte vazado. Tudo que eu respondi lá já aparece aqui pra gente. Ó, se eu voltar aqui no meu checklist e aqui na minha opção eu tirar a chapa adesivada e colocar aqui, por exemplo, que vai ser múltiplas chapas, eu vou avançar novamente, a minha opção do que ele tá pedindo aqui já muda pra gente, tá? Ele já personaliza aqui a necessidade do corte vazado e que a gente vai avançar. Cálculo feito, a gente vai expandir e analisar os custos. Então ele trouxe pra gente todos os processos necessários pra gente fazer esse produto conforme a gente preencheu no checklist. Se a gente tem impressão, então a gente pode conferir aqui o nosso simulador de impressão, trazendo aqui todo o resumo sobre esse processo de impressão, tá? O processo, qual é o centro de custo que ele faz, o custo hora, o tempo que foi aqui analisado, tá? Conforme nossas respostas, e aqui o custo que saiu dentro da tua mão de obra para fazer esse produto. Aqui no nosso recorte eletrônico, ele também vai te mostrar aqui quais são os equipamentos que você tem para fazer esse processo. E aqui embaixo a gente confere as matérias-primas. Sempre confira se está tudo mapeado, principalmente na primeira vez que você fizer esse produto. Analisa aqui se os preços estão corretos, se a tua equipe está fazendo o produto sempre corretamente. Precisam estar sempre com valores atualizados. Aqui a chapa de aço escovado, ele trouxe então 12 metros quadrados para gente. Cada chapa custa 150, dando um total de R$ 1.800. E ele vai fazer isso, então, para cada que ele mapear. A minha chapa acrílica, ele trouxe, então, aqui a de 1 metro por 2, na espessura 2 milímetros e também trouxe na espessura 3 milímetros. Vinil colorido, ele trouxe aqui pra gente também o cinza e o azul, além também de trazer o adesivo branco. Trouxe as nossas tintas da UV Rola Rolo, o combustível, o refletor, trouxe 3 unidades. Ele faz o cálculo ali segundo o nosso processo, então. Ele vai fazer ali a cada 1 metro, ou conforme você deixou personalizado no seu processo. O fio, a fonte que ele escolheu automaticamente, a máscara de transferência. E você também confere os indicadores do seu produto. O total da venda, margem de lucro, lucro em real, quanto ele vai contribuir para pagar as contas da tua empresa e aqui quanto o teu ponto de equilíbrio vai subir se você fechar a venda conforme ele tá. Então esse é o nosso produto, ele tá super completo. Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários ou chamar a nossa equipe de suporte para te ajudar a personalizar esse produto, tá bom? Até o próximo treinamento e também não deixa de conferir o produto fachada em chapa com avanço. Até mais, até o próximo treinamento.